Olá, meus queridos amigos do MP7, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Gabriel, fui convidado pela coordenação para mais um ano aqui estar trabalhando esse ano de 2019 com vocês, os conceitos de direito do consumidor. A gente tem basicamente 4 aulas. Meu nome é João Gabriel Ribeiro Pereira Silva, sou juiz de direito aqui do TJDFT e, como eu disse, são 4 aulas de aproximadamente 2 horas cada aula. Então, assim, é do nosso curso regular que a gente tem aqui no CPIURES, o que tem mais tempo disponível para a gente poder estar trabalhando os conceitos de direito do consumidor, e a coordenação, do meu ponto de vista, andou muito bem quando ela escolheu essa quantidade de carga horária para o MP7. Por quê? Porque tem sido cada vez maior o peso da matéria de direito do consumidor nas provas do Ministério Público. Então, recentemente, teve uma prova, eu não lembro para qual Ministério Público que foi, que eu pude aí aferir pelo menos 10 questões que tangenciavam o direito do consumidor no universo de 100 na prova objetiva, na inicial. Então, as questões de direito coletivo que vem no artigo 81 e seguintes do CDC também são irrelevantíssimas para a função do promotor de justiça ou do procurador da República, se for o caso. E então é muito interessante aí a gente poder estar estudando. Aqui no nosso curso regular, o nosso foco é trabalhar ao mesmo tempo tanto questões que vão dizer respeito à prova objetiva, quanto questões que vão poder ser enfrentadas por vocês nas provas discursivas e nas provas orais. Então é um projeto bem abrangente, um curso que vai fazer uma base para que vocês possam enfrentar qualquer tipo de questão que venha aí a ser cobrada em matéria de direito do consumidor, beleza? Então cada aula aqui nossa vai ter blocos, 4 blocos diversos. Então para cada aula são 4 blocos, 4 vezes 4, 16 blocos que vão compor o nosso curso inteiro, beleza? Hoje, então, como é a nossa primeira aula, a gente vai começar estudando noções sistemáticas que dizem respeito ao direito do consumidor. Essas noções sistemáticas, elas são principiológicas, que dizem respeito aí à própria formação do direito do consumidor, mas aqui, como o código não é muito extenso, o código diz muito menos do que ele deveria, o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem muita coisa que vem da base principiológica que a gente vai estar aí colmatando diversas lacunas com esses conceitos, com essas noções. Então vocês vão ver aqui que eu já vou trazendo aqui precedentes jurisprudenciais, casos concretos e justificativas também para eles, para a gente já ir entendendo como que é a lógica do Código de Defesa do Consumidor como um todo. Então, gente, rememorando, a defesa do consumidor, ela está no artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental de cada cidadão, um direito individual, e além disso ainda é um princípio da ordem econômica, artigo 170. Então, existe um duplo mandamento constitucional para que o legislador e a ordem jurídica como um todo proteja a figura do consumidor. Então, tanto é um direito de cada pessoa ser tratado como consumidor e ter os seus direitos como consumidor defendidos, como também existe uma doutrina, uma determinação constitucional econômica que determina que o legislador, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da organização das relações comerciais, trate a defesa do consumidor. E, por isso mesmo, o CDC é visto como um microsistema legislativo. Primeiro, porque tem determinação constitucional. A Constituição de 88, então, no artigo 5º e no 170 vão trazer, ainda tem lá no ADCT, mandando o legislador publicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma tutela que decorre diretamente da Constituição, a tutela do consumidor. E, além disso, por que ele é um microsistema legislativo? Porque ele possui o nosso Código de Defesa do Consumidor, possui disposições de direito privado e direito público. Então, a gente tem aqui uma situação que vai dizer respeito a um código que vai mixar conceitos de direito privado com conceitos de direito público. Então, quando o nosso código trata lá de questões relativas no artigo 51, 52, salvo engano, vai tratar lá de disposições relativas ao contrato de mútuo, ao contrato de empréstimo. A gente está diante de uma noção de uma cláusula que é eminentemente direito privado.
Diferente de quando no artigo 6º, inciso 8, o nosso Código de Defesa do Consumidor coloca lá a questão relativa à inversão do ônus da prova, que diz respeito ao processo civil. E o processo civil, como a gente sabe, ele é feito de normas de ordem pública, de direito público. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é composto de normas de direito privado e de direito público. E, além disso, ele é um microsistema legislativo. Por quê? Porque ele não se exaure, as disposições dele não se exaurem no próprio corpo do Código de Defesa do Consumidor. Elas irradiam, elas espraiam efeitos para outras áreas e, além disso, elas precisam dessas outras áreas para poder ter efeito. Exemplos. O Código de Defesa do Consumidor ele não serve de nada quando ele trata da qualidade do produto se a gente não estiver diante de um contrato de compra e venda de um produto. Então, o que o código faz é entrar nesse contrato de compra e venda e dispor e proteger uma das partes que é o comprador, que é o consumidor. Então, por isso ele é um microsistema legislativo, porque ele permeia a ordem jurídica em vários outros microsistemas ou sistemas legislativos diferentes. Então, o Código Civil vai sofrer o influxo dele, as normas que tratam lá do serviço público vão 8987 vai também sofrer a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, cada caso concreto a gente vai ver. O Código de Defesa do Consumidor ele não é suficiente a si mesmo, ele não é bastante a si. Ele espraia seus efeitos e depende de surtir os seus efeitos de outros microsistemas jurídicos, de outros microsistemas legislativos. Beleza? Então é por isso. Primeiro porque ele decorre do mandamento constitucional e deve ser interpretado a partir da Constituição, por isso ele é um microsistema legislativo. Segundo, porque ele trata de matérias de direito privado e de direito público. E terceiro, porque ele espraia seus efeitos para outros microsistemas e recebe desses outros microsistemas também esses efeitos. Beleza? Então, o que é também interessante aqui a gente ter noção, que está agora já no artigo 1º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor ele é contido por normas de ordem pública e interesse social. O que a gente tira daqui? O que a gente extrai disso aqui? Primeiro, se é de ordem pública, o juiz pode aplicar de ofício. Então, a regra tá no Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode e deve, é um dever do juiz aplicar de ofício. Beleza? E é de interesse social. O que quer dizer ser de interesse social? É de interesse social significa que trata-se de uma norma que tutela pessoas mais frágeis, vulneráveis. E, portanto, essa norma, essas disposições são irrenunciáveis. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são irrenunciáveis. Por quê? Porque elas estão ali para tutelar a pessoa que é vulnerável naquela relação, que é o consumidor. Beleza? Exemplos práticos disso aqui. Primeiro, a súmula 381 do STJ é um exemplo justamente contrário, é uma exceção à nossa regra do caráter de ordem público das normas do CDC. O que diz a súmula 381 do STJ? A súmula 381 do STJ veda que o juiz conheça de ofício a abusividade de cláusulas que compõem o contrato bancário, no direito bancário. E então, nesses casos aqui, é vedado ao juiz fazer esse conhecimento de ofício dessas abusividades e há uma derrogação, uma exceção ao caráter de ordem pública das cláusulas que são contidas no Código de Defesa do Consumidor. Aqui, em especial, as do artigo 39 e do 51 do CDC, que vão tratar de práticas abusivas e cláusulas abusivas. Nesses casos de contratos bancários, o juiz, se não for provocado, ele não pode declarar nulidade. Isso, o STJ, os precedentes que conduziram aí a edição dessa súmula no STJ são basicamente os que tratam de questões relativas a, primeiro, questão do princípio da restrição de se conhecer matérias que não são levadas ao conhecimento do juiz. Então, não pode o juiz prolatar uma sentença extra petita. Então, por isso, o STJ disse aqui que essas disposições são extra petita.
pelo entendimento do STJ. Então, pelo que o STJ, para editar a súmula 381, ele se valeu do raciocínio que é basicamente o raciocínio válido para normas do Código Civil e para o Código de Processo Civil principalmente. Então, de acordo com o princípio da correlação, não pode o juiz dispor, tratar de matérias que não são levadas a ele para efeito de conhecimento. E foi exatamente isso que o STJ usou para poder editar essa súmula 381 e excepcionar o caráter de ordem pública das normas do CDC. Beleza? Caiu na prova, Ministério Público do Espírito Santo de 2010, exatamente isso, ó, explicando o que o legislador disse, quer dizer com essa situação de ordem pública e interesse social. O CDC é denominado como microcódigo, ou seja, um microsistema legislativo, ou microsistema, formalmente uma lei ordinária. Tá certo? Ele tem função social, interesse social, voltado ao segmento vulnerável, que é o consumidor, que está aqui no interesse social, razão pela qual seu conteúdo é constituído em sua integralidade por normas de direito público. Não, ó. Tava bonito até na hora que esqueceu que o fato do CDC ser um microsistema legislativo induz e decorre da situação de que ele é composto de normas de direito privado e de normas de direito público. Beleza? Então, tá equivocado aqui, mas isso aqui eu deixei essa questão para vocês verem como que essas questões, essas noções iniciais do CDC caem ainda em provas em fase objetiva ou na fase discursiva, na hora que você vai ter que fundamentar, por exemplo, questões relativas ao conhecimento de ofício de cláusulas que estão no CDC. Beleza? Ainda, sobre o caráter de interesse social do CDC, no início, e ainda até hoje ainda se debate se o fato dessas normas serem de ordem pública e de interesse social autorizaria que o CDC incidisse imediatamente em contratos que envolvem prestação de trato sucessivo. Isso aí é o que se chama hoje de retroatividade mínima. Esse caráter aí de ordem pública e interesse social autorizaria o CDC a ter retroatividade mínima? Inicialmente, nesse precedente aqui, ó, nesse RESP 735168, o STJ entendeu que sim, que o fato de ser o Código de Defesa do Consumidor uma lei de ordem pública e interesse social daria a ele um status diferenciado que autorizaria ele incidir e regular situações que, embora tenham sido constituídas antes do advento do CDC, ainda continuassem surtindo efeitos, que é exatamente essas prestações de trato sucessivo. Seria então uma hipótese de retroatividade mínima, que estaria autorizada pelo legislador, de acordo inclusive com essa situação da leitura constitucional, da posição vulnerável do consumidor e do caráter de ordem pública e interesse social que tem as normas desse diploma, desse código. Beleza? Só que eu digo para os senhores que atualmente o entendimento do STF, nesses três precedentes que eu cito aqui, é de que não pode haver retroatividade mínima nessas disposições. De modo que, se o contrato foi pactuado, se o negócio jurídico ocorreu antes do advento do CDC, as normas do CDC não incidem para regulamentar os efeitos que são provenientes de período posterior à pactuação desse contrato, beleza? A doutrina, gente, do acesso que eu tenho à doutrina, do que eu já andei lendo, eu reparo que existe uma tendência majoritária no sentido de defender essa retroatividade mínima, dada aí a situação específica, o caráter específico que existe aí no que tange ao caráter de ordem pública e interesse social dessas normas do CDC. Então, seria uma espécie de, inclusive, o CDC comentado, dos próprios responsáveis por elaborar o anteprojeto, que estão lá várias pessoas, Ada Pellegrini, eles sustentam que quando fizeram essa lei seria no sentido já pensando nessa retroatividade mínima.
mas o entendimento do Supremo não foi esse, pelo menos nos precedentes mais recentes. Beleza? Então, vamos seguindo. Agora a gente dá uma olhada aqui. Opa, caiu no chão aqui. Nosso próximo slide trata da motivação do advento do CDC e onde ele se insere no movimento macro-legislativo. O CDC ele decorre desse fenômeno da revisão da autonomia da vontade, ou seja, pós-positivismo. A gente está aqui, ó, diante de um fenômeno de neoconstitucionalismo. E por quê? A gente está diante de mais um dos exemplos onde o legislador, onde o ordenamento jurídico passa a mitigar o pacta sunt servanda, reduz a importância da autonomia da vontade. Passa-se, então, de maneira heteronômica, através de cláusulas de ordem pública, passa o Estado a intervir através de um fenômeno que se chama de publicização nas avenças, nos contratos que, em tese, anteriormente eram meramente direito privado, só diziam respeito às partes que dele tomavam parte. Então, o CDC ele vem aí nesse fenômeno, ele faz parte, ele é um filho desse fenômeno que está dentro da tendência pós-positivista, neoconstitucionalista, onde há aí uma publicização do direito e cláusulas de ordem pública da lei vêm de cima para baixo, de maneira heterônoma, alterando disposições contratuais que, em tese, deveriam ser a lei entre as partes de acordo com a lógica anterior. Então, vocês devem ter visto isso nas aulas de direito civil. O CDC é um forte exemplo desse fenômeno de mitigação do pacta sunt servanda e de heteronomia, de publicização do direito privado. Beleza? E a principal cláusula que a gente tem para fazer isso, para ter esse influxo dessas normas de direito público de maneira a equilibrar as relações de direito privado, é a boa-fé objetiva, que no nosso Código de Defesa do Consumidor foi expressamente prevista no artigo 4º, inciso 3 e no 51, inciso 4. Então, o legislador trouxe a cláusula de boa-fé objetiva para que a gente possa, na prática, calibrar essas avanças, esses contratos que existem no mercado de consumo para equilibrar as prestações. Então aqui, gente, a boa-fé objetiva ela opera da mesma maneira, constituindo os mesmos deveres anexos que ela constitui lá no Código Civil. Então a gente tem que ter lealdade, transparência, a gente vai haver aí a vedação de comportamento contraditório, de se valer da própria torpeza, tudo isso vai estar aqui dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor de maneira ainda mais forte. Por quê? Porque aqui a gente não está tratando de uma relação entre iguais, a gente está tratando de uma relação entre desiguais. Então, quando a gente fala de transparência no Código Civil, a gente fala aqui de uma transparência até reforçada, porque o consumidor está numa posição vulnerável diante do fornecedor. Então ele não sabe como que aquele produto é desenvolvido, a publicidade que é feita pelo fornecedor interfere no ânimo do consumidor. Então, tudo isso gera aí uma posição vulnerável que deve ser tutelada pelo ordenamento jurídico, e aqui a cláusula da boa-fé objetiva é uma cláusula importantíssima nesse sentido, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês, por exemplo, um dos maiores exemplos que eu consigo pescar na jurisprudência que diz respeito a esses contratos relacionais. Então, por exemplo, plano de saúde, seguro, tudo isso são contratos que, em geral, são contratos que fomentam aí a relação duradoura entre o fornecedor e o consumidor. Então é uma relação que dura muitas vezes décadas. E muito por isso o STJ nesse precedente disse, olha só, já que isso durou décadas, o dever da boa-fé objetiva aqui opera de maneira
mais do que forte, porque a gente já está falando do CDC, onde ele opera de maneira mais forte do que no Código Civil. E nesses contratos ele opera de maneira mais robusta ainda, constituindo então aqui, ó, cooperação, confiança, lealdade, e por isso o STJ nesse precedente disse aqui, ó, nesse caso, gente, não tem como a seguradora, depois de décadas recebendo dinheiro do seguro de vida, simplesmente, depois de 30 anos, virar para o consumidor e falar assim, não, eu não tenho mais interesse agora na sua avença. Mas o consumidor já estava pagando isso desde lá quando ele era novo para garantir os riscos e então ele estava esperando que na hora que o risco aumentasse, o fato dele estar pagando por esse produto há muito tempo, pelo menos reduzisse o custo e não que a seguradora viesse e simplesmente rompesse o contrato quando ela visse que o risco estava subindo demais. Beleza? Então, nesse precedente aqui é um exemplo, esse precedente é um exemplo de como a boa-fé objetiva, ela opera aqui nos contratos relacionais e permite, inclusive, que o juiz, de maneira heterônoma, de cima para baixo, interpretando a lei, declare como abusiva a conduta de rompimento contratual e determine que a seguradora mantenha o contrato. O que seria abominável se a gente estivesse partindo do pressuposto da autonomia da vontade, aí pura e simples, puro sangue, antiga. Bom? Então, a questão da boa-fé objetiva, gente, na prática, quando vocês forem promotores, vocês vão ver. E atuem mesmo em demandas coletivas, exigindo essa postura dos fornecedores. O Brasil está muito carente dessa atuação coletiva, embora seja uma das determinações da Política Nacional de Consumo que o Ministério Público constitua essas promotorias aí especializadas em direito do consumidor. Beleza? Além disso, gente, já falei do CDC como lei de função social. O que mais a gente pode extrair dessa locução? O CDC como lei de função social. A gente pode extrair disso uma situação muito interessante. Uma situação no sentido de que, uma vez constituído um standard, uma vez constituída uma cláusula protetiva em benefício, em favor do consumidor, a gente não pode pactuar com a redução dessas garantias que são dadas, são conferidas ao consumidor. Esse é um entendimento no sentido de que, como a lei tem função social, essa lei garante aí o equilíbrio social, beneficia partes vulneráveis, não se admitiria esse retrocesso, tal qual acontece lá no direito ambiental. Então, a gente poderia cogitar aí de um princípio da vedação do retrocesso em matéria consumerista. E aí eu coloco uma interrogação aqui. Será que essa interpretação estaria autorizada aí? Gente, da parte da doutrina a gente vai achar muitos doutrinadores defendendo que sim. Arrisca dizer também que aqui seja majoritário esse entendimento de que existe esse princípio da vedação do retrocesso e muito em função aí da discrepância que existe entre a posição do fornecedor e a do consumidor. Supremo Tribunal Federal, o que ele disse? Nesse precedente aqui, o ministro Aires Brito acolheu esse entendimento. Ele falou expressamente que disposições aí desses códigos aqui, o CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, e a Convenção de Varsóvia, quando implica em retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, não vão ser aplicadas. Ou seja, ele não admitiu, ele adotou implicitamente aqui o princípio da vedação do retrocesso em matéria consumerista. Só que esse é o único precedente que a gente vai achar a respeito do assunto nas cortes superiores. Pode achar um ou outro tribunal, até já foi mencionado. E especificamente sobre isso aqui, ó, situação relativa a danos morais em atraso de voo internacional, questão de atraso de voo, a gente vai estudar e vocês vão se lembrar que o Supremo enfrentou esse caso recentemente e admitiu a incidência dessas convenções internacionais, a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, para tarifar dano, o que seria, em tese, incompatível com o Código de Defesa do Consumidor, e não só com o Código, até com o Código Civil mesmo, que o Brasil adotou o princípio da restituição in íntegro. De todo modo, a tendência que eu vejo é que o Supremo tem se afastado de leituras como essa, até na matéria ambiental, quando julgou agora recentemente a ADI relativa ao Código Florestal, o Supremo rechaçou essa tese
dizendo que essa tese, se adotada, poderia implicar indevida interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Então, é importante a gente saber que é possível se sustentar em decorrência desse caráter de lei de função social que tem o Código de Defesa do Consumidor, em função dele decorrer desse comando constitucional de direito individual e de princípio da ordem econômica e, além disso, dele ter esse caráter aí de função social de equilibrar partes em uma relação onde há uma vulnerabilidade especial a uma das partes. Por isso, se poderia cogitar que, uma vez conquistado um direito do consumidor, esse direito não poderia ser mais suprimido dele. Só que, como eu disse, não parece ser essa a tendência, pelo menos na atual composição do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Com essa eu termino aqui nosso primeiro bloco, já eu retorno para o segundo. Galera, então retornando aqui para o nosso segundo bloco, vamos dar uma olhada na teoria do diálogo das fontes. Caiu 2 vezes no Ministério Público de Minas, o pessoal lá do Ministério Público de Minas gosta bastante. Talvez uma das melhores provas em termos de elaboração seja do Ministério Público de Minas em termos de aí abordar conteúdos de direito do consumidor. Teoria do diálogo das fontes, gente, em tese, restritivamente falando, ela não deveria ser abordada em matéria de direito do consumidor. Embora a gente consiga aí linkar essa doutrina muito mais, praticamente quase sempre, a questão relativa aí ao direito do consumidor, e isso se dá por causa dessa pessoa aqui, ó, a professora Cláudia Lima Marques, que é professora lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Cláudia Lima Marques trouxe essa teoria para o Brasil, e essa teoria, eu não coloquei o nome dele aqui, é o Eric Jaime. Vou colocar até do nome, até aqui, eu acho que é assim, pode ser que eu erre aqui uma outra letra, gente, mas o nome dele é esse aqui. É um professor que dá aula na Alemanha, em Heidelberg. Ela fez mestrado com esse professor lá em Heidelberg, trouxe essa teoria para o Brasil e aplicou ela no direito do consumidor. Mas essa é uma teoria, gente, que veio para a interpretação do direito como um todo. É uma teoria que o Eric Jaime, por exemplo, usa ela no direito internacional privado. A professora Cláudia, como já era o suprassumo em direito do consumidor e ainda é atualmente, ela trouxe para o Brasil essa teoria para o direito do consumidor, porque veio a calhar dela ser uma especialista em direito do consumidor. Mas qual é o objetivo da teoria do diálogo das fontes? O objetivo da teoria do diálogo das fontes, gente, é substituir a teoria da resolução de conflito de normas que está lá na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, que é aquela teoria criada pelo Norberto Bobbio, que adota alguns critérios nos casos em que há aí conflito entre leis. Então, quais são esses critérios? Anterioridade, hierarquia, especialidade, e aí há aí conflitos de segundo grau. Isso aqui não é do nosso direito do consumidor, mas é basicamente a respeito disso que vai dispor a teoria aí do diálogo das fontes. O que vai dizer a teoria do diálogo das fontes? A teoria do diálogo das fontes vai dizer que, diante de um aparente conflito entre as leis, não há de se lançar a mão dessa resolução, dessa forma de resolução de conflito excludente. Não se pode dizer, olha, só uma das leis tem que prevalecer e a gente vai criar critérios para que somente essa lei prevaleça. Não. A teoria do diálogo das fontes, o que ela propõe? Ela propõe que, diante desse pluralismo pós-moderno, que decorre dessas fontes legislativas plurimas, que nada mais é do que esse monte de lei que a gente vê sendo publicado dia após dia, tratando dos mais diversos problemas, que nada mais é também do que uma decorrência da complexidade da própria sociedade. Nessas situações, diante desse problema, ao invés de tentar fazer uma lei ficar excluindo a outra, a gente pode fazer uma coerência derivada, a gente pode chegar a uma coerência derivada ou restaurada, visando aí a amplificar a eficiência funcional do sistema. Então, problema, um monte de lei, pluralismo pós-moderno, várias leis vindo de vários lados. Qual é o objetivo? Ao invés de a gente ficar buscando entre essas várias leis, qual é a única que vai prevalecer, é estabelecer entre todas essas leis uma coerência derivada, fazer com que elas convivam harmonicamente. E, com isso, o objetivo
da eficiência funcional ao sistema, fazer o sistema funcionar de maneira adequada. Beleza? Então é isso que é o objetivo dessa teoria do diálogo das fontes. A teoria do diálogo das fontes, gente, ela foi adotada pelo STJ já, nesse precedente, mais vários precedentes, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Artigo 7º do CDC já foi adotado, quando é o CDC, ela diz respeito, fundamenta-se a aplicação dela no artigo 7º. O STF também lá na DI dos bancos adotou a teoria do diálogo das fontes, sempre fundamentando ela no artigo 7º do CDC, que aceitaria aí a aplicação dessa teoria. Essa teoria, então, gente, já foi adotada não só no direito do consumidor no Brasil, mas também em matéria tributária, matéria administrativa. Então, matéria administrativa, por exemplo, foi usar a teoria do diálogo das fontes para poder aplicar a prescrição penal em processo administrativo disciplinar em uma lei estadual que não previa isso, salvo engano, no Mato Grosso do Sul. Então, vocês terem uma noção do que quais são as pretensões dessa teoria. Essa teoria do diálogo das fontes, ela se apresenta aqui em 3 circunstâncias diferentes. Primeira delas é a aplicação sistemática de complementariedade ou subsidiariedade. E o que é isso? Uma lei serve de base conceitual para outra. Uma base conceitual para outra. Então isso é a coisa mais comum do mundo, gente. A gente não pode falar, o CDC está dizendo que nos contratos que envolvem serviços financeiros, leia-se empréstimos, não pode haver a cláusula de multa de mora maior do que 2%. Nesses casos, a gente nunca vai saber o que é um contrato de mútuo se a gente não lançar a mão das disposições que tem lá no Código Civil para definir o que é o mútuo. Beleza? Então não tem problema nenhum. O CDC não é brigado, não é ex-namorado que não conversa mais com o Código Civil. Não, não é isso. Os dois podem dialogar perfeitamente entre eles. E, segunda situação, aplicação de adaptação ou de coordenação. Isso aqui acontece, gente, através de uma complementação. Uma lei não vai longe o suficiente, usa-se os conceitos de outra lei para complementar aí essas disposições. O CDC também tem disso. Por exemplo, situações relativas ao direito de informação. Muito comum, o CDC, um dos principais princípios que a gente vai estudar aqui hoje no CDC é publicidade e informação. O mercado de consumo é muito dependente de uma informação correta. Só que o CDC não pode, obviamente, tratar de todos os contratos, o que seria uma informação correta para todos os contratos. Então, muitas vezes a gente pode retirar, a gente vai ter esse dever imposto pelo CDC e a própria lei que trata de um contrato específico vai trazer como que a informação tem que ser veiculada. Então, questões relativas à apresentação de alimentos, por exemplo, a gente vai ter portarias do Ministério da Saúde que vão regulamentar como essas informações devem ser prestadas. Recentemente a gente vai comentar essa lei também, a lei que trata aí, que foi apelidada de lei do distrato, que trata aí da resilição unilateral de contrato de compra e venda em incorporação imobiliária. Essa lei tem uma disposição muito interessante no artigo 39A que ela colocou na lei 4591, que vai tratar do quadro resumo de uma compra e venda de um imóvel, onde esse quadro vai explicar de maneira mastigada para o consumidor qual é o preço, quais são os riscos que ele está assumindo naquela compra, ao invés de o consumidor ser obrigado a assinar um contrato de 38 páginas com mais de 200 cláusulas no mais puro juridiquês. Então, é assim que funciona esse diálogo de adaptação ou coordenação. Se existe uma lei especial que vai tratar, no caso o Código de Defesa do Consumidor, que vai tratar do dever de informação, nada impede que uma lei geral, por exemplo, o Código Civil, traga disposições que especifiquem o que é que o CDC quis dizer a respeito daquilo ali. Beleza? Por último, esse diálogo que para mim é o principal, o mais interessante, é o diálogo de influências recíprocas, sistemáticas de coerência. E o que é isso aqui? É o diálogo que se chama de double sense. Esse diálogo double sense, ele permite o quê? Uma conexão entre leis das mais variadas para reger uma determinada situação. Então, uma lei influencia na outra e essa outra também influencia na primeira, elas se influenciam para buscar a melhor solução para o caso concreto.
Independente dessas leis serem anteriores, posteriores, especiais, genéricas, não interessa. A gente vai fazer uma interpretação partindo da Constituição, analisar quais são as leis que regulam o caso concreto e, diante dessas leis que regulam o caso concreto, a gente vai ver como a gente pode harmonizar essas disposições para oferecer a melhor solução naquele caso. Beleza? Exemplos. Por exemplo, esse primeiro aqui que eu separei, RESP 1321614. Foi uma tentativa de que se fez, de se usando as influências recíprocas sistemáticas de coerência, se aplicar a teoria da base objetiva do contrato no direito civil comum. A teoria da base objetiva, a gente vai dar uma olhada nela logo em seguida, vai dizer que nas hipóteses em que se rompe a cláusula econômica financeira no contrato em prejuízo do consumidor, nessas hipóteses o consumidor faz jus aí à revisão do contrato. Só que isso não colou nesse RESP aqui, justamente porque o Código Civil tem uma disposição que trata de um caso similar a esse, que é a questão da teoria da imprevisão, e por isso aqui se optou por não extrair ou sequer entender que era possível realizar esse diálogo de influências recíprocas sistemáticas, porque o Código Civil trata especificamente desse caso. Segundo exemplo, RESP 1280211 de São Paulo. Plano de saúde, alteração de custo por faixa etária. Nessa situação a gente tem aí um diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil que trata dos seguros e o Estatuto do Idoso. Esse precedente aqui foi em repercussão geral, foi julgado para estabelecer, então, nesse sim houve aí uma interconexão entre esses três diplomas e buscou-se uma solução para o caso concreto que fosse a melhor possível. Então, o Código Civil vai dizer que, agravado o risco do seguro, deve-se haver a correspondente aumento da cláusula financeira para poder se equilibrar, ou seja, tem mais risco, tem que cobrar mais para poder continuar garantindo aquele risco. Isso diz o Código Civil. Já o Código de Defesa do Consumidor proíbe cláusulas abusivas que permitam aí a variação do preço única e exclusivamente em decorrência da atuação do fornecedor. E o Estatuto do Idoso ainda vai mais longe, proíbe a discriminação pelo simples fato de ser idoso. Então, são várias situações que vão gerir a mesma situação e o STJ chegou nesse caso na conclusão de que, de fato, tem que se permitir o aumento do preço do seguro, mas ele tem que ser feito de acordo com o contrato tem que estar redigido em termos claros, os percentuais que têm que ser aplicados não podem ser quaisquer percentuais, tem que ser ou os regulamentados pela ANS ou percentuais que digam de fato, tenham correspondência com o cálculo atuarial e, além disso, não pode se dar de uma vez só, tem que se fazer de maneira gradual. Beleza? Então, foi interessantíssimo esse caso porque ele é um exemplo do que é de fato o diálogo das fontes. Por último, questão do prazo de carência e devolução de valores de título de capitalização. Essa situação também envolveu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e também o Código Civil e também uma lei específica que trata especificamente da questão do título de capitalização. Então, o STJ, nesse caso, decidiu que sim, era possível fazer aí, estipular esse prazo de carência para devolver os valores do título de capitalização, mas colocou algumas restrições em decorrência da aplicação do CDC. Então, está sendo cada vez mais comum, está faltando a gente realizar e entender que essa teoria do diálogo das fontes, ela é interessantíssima, ela serve não só para o direito do consumidor, mas como para todas as outras áreas do direito. Seria mais ou menos aí a questão da proporcionalidade, do princípio da razoabilidade lá no direito constitucional, seria uma saída melhor para esses conflitos que aparentemente existem. Beleza? Outra teoria que a Cláudia Lima Marques trouxe para o Brasil e que já vi cair em prova também do Ministério Público é a teoria dos contratos conexos. O que diz essa teoria? Essa teoria analisa aí a relação que existem entre determinados contratos no caso na cadeia de fornecimento para o consumo, para efeitos variados, principalmente de responsabilização aí das pessoas que tomam parte
em uma determinada relação de consumo. Então, primeiro tipo de conexão entre contratos existe no caso dos grupos de contrato. Esses grupos de contrato, gente, eles incidem de maneira paralela, visando todos um final. Então aqui tem um produtor de fruta, esse aqui é um produtor de leite, esse aqui é um produtor de açúcar, esse aqui é o produtor de palito para a gente produzir um picolé. Então todos esses contratos, eles estão em um grupo de contratos, eles são conexos e fazem parte de um grupo de contrato, beleza? Eles incidem então de forma paralela, visando o mesmo fim. Quais são as redes de contrato? As redes de contrato, elas incidem de maneira sucessiva. Então, aqui é o produto bruto, então aqui é o café, aqui é a torrefação de café, aqui é onde se moe o café, e aqui o envasamento, o ensacamento do café, onde se bota o café para poder apresentar ele para a venda. Depois a gente pode até colocar mais um palitinho, que seria o comerciante que expõe ele à venda, por exemplo. Então esses contratos fazem parte de uma rede de contratos. Eles incidem sucessivamente visando obter o produto final, que é o contrato, o café na mesa do consumidor. Beleza? Por último, os contratos conexos estrito sensu. Esses contratos, gente, eles são autônomos, eles são esparsos. Só que entre eles existe um objetivo comum, uma situação, um nexo que se chama de nexo funcional. Nexo funcional. Nexo funcional. Então, eles vinculam-se entre si por uma funcionalidade econômica, uma finalidade econômica. Embora não tenha essa relação de sucessividade ou de paralelidade, eles se vinculam por uma finalidade econômica e podem se incidir tanto na causa como no consentimento ou no objeto ou nas bases do negócio. Então, são todas as situações aí que a gente pode ver. Um exemplo que eu tenho aqui para dar a respeito disso seria, por exemplo, um contrato de financiamento de imóvel, onde entra o banco, o consumidor, aí a gente tem lá a construtora que compra, que está construindo o imóvel, a gente tem lá o banco financiando, a gente tem uma seguradora que vai garantir, fazer um seguro prestamista para garantir aquele contrato se o consumidor tiver um infortúnio, se ele morrer, se ele tiver uma invalidez, para poder pagar aquele valor que ele está mutuando. Então, todos esses aí, embora eles não tenham uma relação entre si, eles têm aí uma finalidade econômica, que é a aquisição do imóvel, e eles atuam lá na causa, no consentimento do consumidor para comprar aquele imóvel. Beleza? Então, a teoria dos contratos também conexos que a Cláudia Lima Marques também importou aqui para o Brasil. Beleza? Então, vamos seguindo. Agora a gente vai passar para as fontes, conceito, aplicações e disposições gerais do CDC. A gente já vai vir para o artigo 2º do CDC, que vai tratar do esqueleto do Código de Defesa do Consumidor. E o que é esse esqueleto do Código do Consumidor? Qual é a estrutura da relação de consumo? A estrutura da relação de consumo, gente, a gente conceitua, define, identifica uma relação de consumo quando a gente pode identificar um fornecedor, um produto, um objeto, um produto, um serviço, alguma coisa nesse sentido, e um consumidor. Então são três elementos que vão estar aqui na nossa relação de consumo. Só quando a gente consegue identificar esses três é que a gente pode falar, agora o CDC vai se aplicar. Então, o consumidor está no conceito no artigo 2º, fornecedor está no artigo 3º e o objeto, o produto ou o serviço estão nos parágrafos do artigo 3º. Então, é isso que a gente vai estudar agora para a gente poder identificar. E por incrível que pareça, talvez essa aqui seja a questão mais complicada no nosso Código de Defesa do Consumidor. É identificar quais as ocasiões que ele tem que incidir e quais ele não tem. Então, na prática, a gente vai ver que isso não é tão simples assim. Conceito do consumidor. Gente, conceito do consumidor está no artigo 2º. O CDC vai falar que o consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou um produto, que adquire um produto ou um serviço na condição de destinatário final. Isso aqui, gente, é essa locução, destinatário final, que interessa mais aqui pra gente. O que é destinatário final? O nosso legislador
não definiu. E andou muito bem aí, no meu ponto de vista, porque, dada a complexidade do mercado, seria impossível se fazer uma definição muito abrangente de consumidor. Então, qual é a pessoa que usa um determinado bem como destinatário final? 3 teorias. Primeiro, a teoria minimalista, restrita ou finalista, ou subjetiva. O que vai dizer essa teoria? Que esse consumidor, ele é toda pessoa que se serve de um bem ou um serviço como destinatário final, aí ela vai completar destinatário final fático ou seja, cumulativo e econômico. E o que ela quer dizer quando ela fala isso? Destinatário final fático, gente, é a pessoa que retira o bem de circulação, consome ele, exaure a potencialidade dele. Ou seja, ele pega o bem e fica com ele. Ou consome, exaure o bem, acaba com ele. E além disso, tem que ser econômico. Por quê? Porque ele não pode fazer isso com finalidade econômica. Ou no bojo, no âmago de uma atividade econômica. Ou incorporado em uma cadeia de produção. Uma cadeia de produção. Ou seja, basicamente, não usa para fazer dinheiro. Não coloca aquilo ali como uma fase de uma atividade para constituir, para poder fazer pecúnia no final. Beleza? Então, isso aqui é o que diz a teoria finalista. Exemplos eu vou dar logo em seguida, deixa eu continuar, terminar, a gente vai exemplificar. Teoria maximalista ou objetiva ou ampliativa, o que diz essa teoria? Que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que compra, que usa um produto ou um serviço como destinatário final fático. Pronto, morreu Bahia, só fático. Não exige esse componente econômico. Ela amplia o espectro de incidência do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então basta que se retire o bem de circulação, não interessa se é no exercício de uma atividade econômica ou não, basta que se exaura aí a potencialidade daquele bem. Beleza? Por último, a teoria finalista ou minimalista, temperada ou aprofundada ou mitigada, que eu esqueci de colocar aqui. O que diz essa teoria? Gente, essa teoria vai dizer que o consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que utiliza um bem ou um serviço como destinatário final fático e econômico. Ou seja, a princípio ela vai falar a mesma coisa da teoria finalista, da teoria minimalista ou restrita ou subjetiva. Só que a jogada dela está aqui em inserir um outro elemento. E esse elemento é o elemento vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, o que acontece? Apura-se destinatário final fático e econômico. Bacana. Só que, se no caso concreto houver uma relação de vulnerabilidade entre o consumidor e o fornecedor, a gente vai estar diante de uma hipótese que somente vai se exigir que seja destinatário final fático aquela pessoa para que ela seja tida como consumidora. Vamos explicar que eu acho que fica mais fácil. 2 exemplos que são os exemplos mais fáceis de a gente vislumbrar isso aqui. Primeiro, o caminhoneiro. Caminhoneiro que compra um caminhão para exercer a sua atividade econômica. Esse caminhoneiro, gente, ele é destinatário final fático. Por quê? Porque ele retira o bem, ele não pega aquele caminhão para poder expor ele à venda. Ele vai usar aquele bem. Entretanto, ele não é destinatário final econômico. E por que ele não é destinatário final econômico? Porque ele vai usar aquele bem, aquele caminhão para poder fazer dinheiro. Ele vai exercer uma atividade econômica com aquele bem. Então, por isso, de acordo com a teoria finalista, ele não vai ser tido como consumidor. Já de acordo com a teoria maximalista, ele vai ser tido como consumidor, porque ele é destinatário final fático. Já aqui na teoria finalista ou minimalista aprofundada ou mitigada, ele é destinatário final fático, não é destinatário final econômico, mas é evidente a vulnerabilidade desse caminhoneiro perante a montadora que montou aquele veículo. E por isso, basta que ele seja destinatário final fático
para que ele seja alvo das disposições do Código de Defesa do Consumidor. E no caso concreto, portanto, ele vai ser tido como consumidor. Beleza? Outro exemplo para a gente encerrar nosso segundo bloco, costureira. Uma costureira que adquire uma máquina de costura para poder exercer a sua atividade econômica. Essa costureira, gente, ela é destinatária final fática. Por quê? Porque ela retira aquela máquina de circulação, ela não expõe aquela máquina à venda de novo. Mas ela não é destinatária final econômica. Por quê? Porque ela vai usar aquela máquina para poder fazer dinheiro, para poder exercer uma atividade econômica. Então, de acordo com a teoria minimalista, ou finalista pura, ela não vai ser tida como consumidora. Teoria maximalista vai ser tida como consumidora, destinatária final fática. Por último, a teoria finalista mitigada, aprofundada, vai dizer que, a princípio, ela não é consumidora, porque ela não é destinatária final econômica, mas é evidente a vulnerabilidade dela diante da multinacional responsável por fabricar aquela máquina. E por isso, ela, por ser destinatária final fática, vai ser tida como consumidor. Beleza? Gente, qual que é a teoria que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor? A resposta fica para o próximo bloco. Galera, voltando para o nosso terceiro bloco, para responder a pergunta que eu deixei no anterior. Qual é a teoria que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor? Nenhuma delas. Então, a lei reconhece expressamente? Não. O CDC não adotou nenhuma teoria. O STJ, nos últimos precedentes, no número majoritário de precedentes que existe lá, adota a teoria finalista mitigada. Ah, João, fiz a prova do TRF4, lá falou que foi a teoria finalista. Foi mesmo, você tem razão. Você concorda? Eu não concordo. O STJ não tem não tem jurisprudência majoritária no sentido de que a teoria é a finalista. Ao contrário, a maioria dos precedentes vai fazer referência à teoria finalista mitigada. Naquele caso específico, existia uma situação de pessoa jurídica que eles estavam falando. E, nessas circunstâncias, se entendeu que para a pessoa jurídica seria a teoria finalista. Foi uma cópia do que estava escrito no precedente do STJ. Caiu isso lá mesmo. Se cair na minha prova, João, o que eu faço? Se eu fosse você, no seu lugar, eu iria lá na teoria finalista mitigada, ficava feliz. Se fosse outra alternativa, eu iria lá, iria recorrer, aí vocês podem me chamar, eu mando para vocês, eu tenho lá pelo menos uns 15 precedentes dos últimos 3, 4 anos. Então, aí se a banca não proveu, então você errou feliz, pode ficar tranquilo. Tem coisa na vida que não tem remédio. Para teimosia de banca de concurso e a morte, a gente infelizmente não achou ainda uma solução. Então, beleza. STJ, teoria finalista mitigada, é o que tem. A lei não reconhece expressamente, então se tiver lá falando na alternativa, fiquem espertos, de acordo com a letra do Código de Defesa do Consumidor, não tem, beleza? Além disso, vocês podem se deparar com essa expressão aqui, ó, consumo intermediário. O que é uma hipótese de consumo intermediário? Consumo intermediário, gente, acontece nas ocasiões, nas hipóteses em que se aplica a teoria finalista mitigada e diante da vulnerabilidade do consumidor, mesmo ele não sendo destinatário final econômico, se considera ele consumidor. Beleza? Então, ele não é nem lá nem cá. Por isso que colocaram aqui, por isso que se chama de consumo intermediário. É a hipótese do caminhoneiro, da costureira, onde se entende que há aí uma hipótese de consumo intermediário. Beleza? CDC e os serviços públicos. Gente, um dos princípios do CDC é a prestação adequada dos serviços públicos. O CDC, na hora que ele vai conceituar fornecedor, ele coloca lá a pessoa jurídica de direito público. Então, tranquilo, o CDC se aplica aos serviços públicos, não tem nenhum mistério nisso aí, tá bom? A questão é que o STJ diferenciou para quais tipos de serviço público o CDC se aplica. E ele diferenciou isso com base na forma de remuneração, dizendo que se o serviço público é remunerado por taxa ou de maneira indireta, através de impostos,
a ele não vai se aplicar o CDC. Já se esse serviço público for remunerado através de tarifa, sim, a ele vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, João, exemplos, por favor. Tarifas são os mais variados. Todo serviço público concedido é remunerado por tarifa. Então, pedágio, telefonia, esgoto sanitário, tudo isso aí, fornecimento de energia elétrica, tudo isso aí é remunerado por tarifa. Beleza? Taxa, hipótese do que é remunerado por taxa. Segurança pública, fiscalização, então taxa de incêndio, taxa de corpo de bombeiros, taxa de fiscalização de agropecuária, tudo isso aí não se aplica o CDC. E além disso, remuneração indireta, caso clássico do serviço prestado pelo SUS, caso clássico da escola pública. Nessas situações não há uma remuneração, uma contraprestação, isso é feita a remuneração dos profissionais que fazem parte ali daquela situação é feita pelo Estado, através dos impostos, através do que ele arrecada, e por isso não há aí a incidência do CDC nesses casos, beleza? Uma exceção, uma só que eu sei, que eu nunca vi falar, nunca li nada que tenha uma exceção disso aí, os cartórios. Cartório, gente, serventia extrajudicial. Se você está estudando para cartório, você não vai concordar com o que eu vou falar, existe um choro muito grande, mas a eles se aplica o CDC. O último precedente do STJ sobre o tema disse isso, já teve um precedente anterior que falou que não, mas o último precedente que existe é esse. Está em discussão, repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, mas o atual estado da arte é esse, o último precedente do STJ dizendo que se aplica CDC aos notários, beleza? Por último, pessoa jurídica como consumidor. Gente, a questão da pessoa jurídica como consumidor, muitos doutrinadores criticam, mas o artigo 2º do CDC coloca lá expressamente que a pessoa jurídica é tida como consumidora. Mas o STJ criou esse entendimento de que, nas hipóteses do consumidor, pessoa jurídica, há de se comprovar a vulnerabilidade. A pessoa jurídica, quando ela demanda e pede a aplicação do CDC, ela tem que mostrar que, no caso concreto, ela é vulnerável diante daquela relação que ela está mantendo com a pessoa demandada. Então, ela tem que comprovar que, de fato, ela está na posição de consumidora porque ela é vulnerável com relação àquele fornecedor. Então, só no caso concreto que a gente vai poder analisar aí se, de fato, é ou se não é consumidora. Beleza? Aí vai ficar aí naquela situação. Por quê? Porque quando é pessoa física e a gente preenche esses critérios de destinação final fática e econômica, tranquilo, a vulnerabilidade ela é presumida absolutamente, conforme a gente vai ver em seguida. Mas, se a gente estiver diante de uma situação em que a gente tiver que houver uma pessoa jurídica, presume-se que ela não é vulnerável, é ela que tem que mostrar que no caso concreto ela é vulnerável, mesmo se ela for destinatária final fática e econômica. Entendimento do STJ nesse precedente aqui, beleza? Então, falou de consumidor pessoa jurídica, beleza, tá lá na lei, tá lá no artigo 2º, tem também uma disposição, vocês vão ver, de prática abusiva, de cláusula abusiva, que vai dizer de limitação de responsabilidade civil, que autoriza que, se o consumidor for pessoa jurídica, haja uma limitação, mas para ser considerada pessoa jurídica, tem que se comprovar, a pessoa jurídica como consumidora, tem que se comprovar a vulnerabilidade, beleza? Conceito de fornecedor. O conceito de fornecedor é mais tranquilo, gente, ele está no caput do artigo 3º, ele vai falar lá que é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou direito privado que fornece um determinado serviço ou um determinado bem. E vai conceituar nos parágrafos o que é serviço e o que é produto, beleza? Então, tranquilo. Só tem 3 características que não estão expressamente ali colocadas, mas a gente pode inferir implicitamente. Quais são as características que a gente tem que ver no caso concreto para conceituar uma determinada pessoa física ou jurídica como fornecedora? Primeiro, ela tem que ser profissional, tem que haver pelo menos uma organização rudimentar que seja dos elementos de produção que ela usa. Então, tem que ser pelo menos uma organizaçãozinha simplesinha daquele jeito, daquela maneira de produção. Além disso, tem que haver uma certa habitualidade. E aí, no caso concreto, que a gente vai ter que aferir.
Inclusive pode ser até anual, gente, não tem esse prejuízo não, mas tem que ter uma habitualidade, um certo tempo já que aquele serviço vem sendo prestado, que aquele produto vem sendo oferecido pelaquela pessoa. Por último, a questão do caráter econômico, remuneração. Tem que haver aí uma contrapartida financeira para o exercício daquela atividade. Então, se é feito de forma totalmente gratuita, não há aí a incidência do CDC. Mas, importante a gente já mencionar aqui de saída que as hipóteses de remuneração indireta são abarcadas aqui. Exemplo, a gente vai ver aqui outros. Exemplo clássico, estacionamento em supermercado ou em shopping que não cobra estacionamento. A questão bateu no STJ, os supermercados diziam, olha, a gente não cobra por isso, então o contrato de depósito aqui está no direito civil, não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor. O STJ disse que, nananina não tem nada disso. Existe uma hipótese aí de remuneração indireta. Por quê? Porque o consumidor usa aquele estacionamento para poder fazer compras dentro do supermercado. E por isso, há a incidência do CDC nesse contrato de depósito lá, que o consumidor deixa lá o veículo dele lá no estacionamento. Beleza? Então, uma das hipóteses aí de remuneração indireta, a gente vai ver outras. Questões que caíram sobre isso. A MPDF tem em 2015. Caracterização como fornecedor. Existe que a atividade desenvolvida no mercado de consumo tenha fins lucrativos. Isso aí, beleza. MP de Santa Catarina, 2014. Atividade que, embora fornecida no mercado de consumo, não seja remunerada, aí, nem de forma indireta, não são consideradas serviços para o efeito do Código de Defesa do Consumidor. Beleza, perfeito. Não é mesmo. Dito isso, entidade sem fim lucrativo pode ser tida como fornecedora? Sim. Não tem nenhum tipo de óbice para que isso ocorra. Esse precedente do STJ, inclusive, aplicou o CDC a uma entidade sem fim lucrativo, desde que ela preencha aqui, ó, esses três situações aqui. Muitas das vezes, a gente pensa que o fato dela não visar fins lucrativos vai impedir que ela exerça uma atividade com fim econômico, visando com fim lucrativo. Isso não é necessariamente verdade. Por exemplo, comum em algumas cidades a gente vê a Igreja Católica, que dispõe de bens muitas vezes bem localizados no centro da cidade, cercar o entorno desse bem, na parte que é propriedade dela, e cobrar pela utilização do estacionamento. Não tem problema nenhum. A entidade sem fim lucrativo, o que ela não pode fazer é distribuir lucro para as pessoas que fazem parte aí da direção dela. Mas, se ela quiser cobrar, exercer uma atividade lucrativa para poder reinvestir na atividade que ela se presta a fazer, não tem problema nenhum. Beleza? Então, sim, entidade sem fim lucrativo pode ser, sim, fornecedora. Profissional liberal, gente, pessoa física, pode ser tido como fornecedor? Sim, sem problema nenhum. Pessoa física profissional liberal pode. Tá aqui no RESP 731, contador, dentista, médico, todos esses aí, a eles se aplica o CDC. Só tem uma restriçãozinha que a gente vai estudar na próxima aula, que está no artigo 14, parágrafo 4º, diz respeito ao regime de responsabilização desses profissionais. Porque, via de regra, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, como vocês sabem, é objetiva. Para eles, por força desse parágrafo, não é, ela é subjetiva. Beleza? Mas aqui a gente também tem uma exceção. E essa exceção são vocês, ou a maioria de vocês. Advogados, pessoas que têm a carteirinha da OAB, a eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aqui eu arrisco a dizer que isso aqui está contra a doutrina. A doutrina também, aparentemente, de maneira majoritária, diz que não existe nenhum tipo de óbice para se aplicar aos advogados o Código de Defesa do Consumidor. O STJ já entendeu dessa forma no passado aí, mas atualmente esse aqui é o último precedente e a gente vai ver que a questão é pacificada atualmente lá no STJ, no sentido de que não se aplica o CDC aos advogados, majoritariamente em função de duas situações. Primeiro, porque não existe, no entender do STJ, um serviço oferecido ao mercado. Existe aí, pelo entendimento do STJ, um serviço sui generis. Por quê? Porque o advogado ele tem deveres não só para com o cliente, mas também para com o ordenamento jurídico como um todo.
Então, ele tem que zelar pela postulação e juízo, mas também pelo ordenamento jurídico como um todo. Ele tem um dever de lealdade para com o juiz e para com o ordenamento jurídico. Esse seria o primeiro óbice. Segundo óbice, lei especial, entendimento do STJ, que a ele se aplica somente o Estatuto da OAB. Então, o STJ, nesse caso aqui, mandou para o espaço a teoria do diálogo das fontes. Disse que existe uma lei específica e é que é essa lei específica que rege o caso, não se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Entendimento do STJ, então, nesse RESP. Por último, novo Código de Processo Civil, artigo 22, inciso 2. Interessantíssimo, trata do fornecedor internacional. Esse fornecedor internacional, gente, o que acontece? Ele é a pessoa que presta um serviço ou fornece um bem fora do país para uma pessoa que vai vir utilizar esse bem aqui no Brasil. Artigo 22, inciso 2, estabelece a competência concorrente da jurisdição brasileira para poder conhecer dessas cláusulas consumeristas, dessas causas consumeristas. Então, não precisa de demandar a pessoa. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala que é uma faculdade do consumidor. Ele pode demandar essa empresa aqui no Brasil, pode demandar essa empresa lá fora do país. Beleza? É a ele que cabe definir isso. Mas tem uma questão um pouco mais complexa do que isso. Isso aqui já estava pacificado até antes do 22, inciso 2 vir. O STJ entendia dessa forma. A competência é da Justiça brasileira. A questão maior aqui, gente, é saber qual é a lei que se aplica nesse caso para efeito de se definir, por exemplo, a qualidade do bem, a teoria da qualidade, a responsabilidade daquele fornecedor por um eventual vício, um eventual problema que apresente aquele bem que foi comprado no exterior. Nesse caso, gente, a gente tem esse precedente aqui antiquíssimo do STJ, ó, é o RESP 63981 de São Paulo. Esse precedente é do final da década de 90. O STJ diz basicamente o seguinte: se aquele sujeito oferece um bem lá fora, oferece um bem mundialmente, faz propagandas desse bem aqui no Brasil e faz a oferta desse bem no mundo inteiro, se ele colhe os bônus disso, veiculando publicidades através de filmes e internamente no Brasil, ele também tem que colher os ônus dessa atividade dele. Há aqui uma proteção do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, como lei de interesse social, ela vai atuar de maneira a proteger a vulnerabilidade do consumidor, que mesmo tendo adquirido o bem lá fora, vai poder se valer das cláusulas de garantia da lei consumerista brasileira para poder formular sua pretensão em juízo. Esse entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, bateu essa vez e não mais houve aí entendimentos a respeito disso. Pois bem, artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer que rege a situação jurídica a norma do local onde foi constituída a obrigação. Quando a compra é feita fora do país, ali se exaure a obrigação ou se presta o serviço ali fora do país. Por isso, de acordo com o 9º, parágrafo 2º, se aplicaria a norma do exterior, do país onde foi adquirida aquele determinado bem, para reger a garantia. Então não tem como a gente falar de vício, fato do produto, não se aplica o CDC. A jurisdição brasileira tem que ser prestada com base no conteúdo da norma lá de fora. E aí cabe ao consumidor fazer a prova da vigência dessa norma, quais são as disposições que essa norma trata, quais são o que ela diz a respeito do fato. Beleza? Então são visões antagônicas. Questão posta à discussão. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é o que eu acompanho de mais perto, a turma recursal aqui julgou recentemente um incidente de demanda repetitiva a respeito disso e optou pela aplicação do artigo 9º, parágrafo 2º do Código da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. Beleza? Então, cenas dos próximos capítulos. Espero que o STJ se manifeste em breve a respeito disso, porque é uma situação que se torna muito comum. Inclusive, a gente não via tanto assim uma discussão séria a respeito disso. Muitas vezes, simplesmente se ignorava essas teses de defesa que vinham aí dos fornecedores, dizendo que foi comprado fora do país, por isso que não fornece garantia, mas o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Distrito Federal, levou isso muito a sério.
Beleza? Gente, jurisprudência a respeito da aplicação do CDC. Primeiro de tudo, condomínio. Condomínio a gente tem duas situações básicas do condomínio. A primeira delas está no artigo 2º, parágrafo único do CDC, que vai falar da questão da coletividade de consumidores em situações que há aí a relação entre o condomínio e o público externo, um prestador de serviço. Nessa situação, gente, aplica-se o CDC. Então, se o condomínio contrata uma empresa para fazer renovação de fachada ou reparar a estrutura daquele condomínio, vai se aplicar o CDC. Na relação condomínio, não se aplica o CDC. Beleza? A caneta está começando a ratear, vou passar para a caneta vermelha. Então, súmula 563 do STJ vai tratar do CDC e as entidades abertas de previdência complementar, as entidades de previdência complementar. Se a entidade de previdência complementar for aberta, vai incidir o CDC. Se ela for fechada, cadê aqui? Fechada, não vai incidir o CDC. Caiu nesses dois MPs aqui em 2015. Exemplos. Entidade aberta. Todo banco oferece produto previdenciário, o PGBL, o VGBL. Então, Bradesco, Seguridade, até o Banco Público, por exemplo, o Banco do Brasil oferece também esse tipo de produto. Todas essas situações onde houver uma oferta de plano de previdência complementar para o público, vai se aplicar o CDC, diferente nas hipóteses das entidades previdenciárias fechadas. Então, são entidades que só determinados grupos podem acessar. Então, por exemplo, a Petros na Petrobras, a Funpresp no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, Postales, Funcerf, todos esses aí vão sofrer a incidência do CDC. Gente, essa súmula, tanto essa quanto a 603, né, que está aqui, 608, as duas foram feitas com base no mesmo raciocínio, explodindo a teoria do diálogo das fontes, dizendo que existe lei especial, essa lei vai reger a relação da previdência complementar fechada, ponto, acabou, não vai incidir o CDC, porque também não há, de acordo com o entendimento do STJ nesse caso, o fornecimento de um produto, um serviço. Por quê? Porque o que existe é uma relação, não existe nem sequer um fornecedor, porque existe uma relação de cooperação, de solidariedade entre todos aqueles que estão ali, têm o seu patrimônio gerido por essa entidade de previdência complementar fechada. Beleza? Então, entendimento do STJ, previdência complementar aberta, incide o CDC, fechada, não incide o CDC. Bacana? Como eu disse, mutatis mutandis, para as operadoras de plano de saúde que são constituídas sob a modalidade de autogestão, não se aplica o CDC, entendimento da súmula 608 do STJ. Então, plano de saúde, gente, se for privado, se aplica o CDC, entendimento já pacificado há muito tempo. Mas, se for uma hipótese de operadora de autogestão, então a gente tem de operadora de autogestão, por exemplo, a CACI do Banco do Brasil, a GEAP, que são operadoras que só aceitam determinadas pessoas que fazem parte lá do corpo de funcionários dessas empresas. Então, nessas situações não se aplica o CDC, elas são de autogestão. Vale aqui o mesmo raciocínio que eu fiz antes, a questão da legislação especial e a questão da inexistência da pessoa ou do fornecedor ou sequer de um serviço, dada essa característica especial que rege essas operadoras de autogestão. Existe lá não tem ninguém tirando dinheiro do grupo, o que existe é uma espécie de solidariedade entre todos aqueles que fazem parte daquela operadora. Beleza? Fundo de investimento. Sim, se aplica o CDC no caso de fundo de investimento. Relação investidor-fundo. Contrato de administração imobiliária. É o contrato que o dono do imóvel faz para uma determinada imobiliária gerenciar o aluguel, o contrato de locação que ele faz com relação àquele imóvel. Sim,
se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Súmula 602, bem recente, aí caiu no TRF da 2ª Região, até eu coloquei do TRF aqui, porque para mostrar, para chamar a atenção para a questão relativa à jurisdição federal, somente quem tiver aí no Ministério Público Federal, mas também alguns estaduais. Aqui, por exemplo, o MP deve ter, isso aqui é uma preocupação premente. Por quê? Nos empreendimentos habitacionais que foram promovidos por sociedades cooperativas, se aplica o CDC. São situações em que, por exemplo, somente programas sociais, em que uma determinada cooperativa de pessoas de baixa renda se une, contrata essa cooperativa gerenciada por determinadas pessoas, eles recebem um terreno aí do poder público para poder construir algumas moradias. Eles contratam uma construtora e vão lá e constroem lá naquele local. Essas cooperativas diziam que como elas não visavam lucro, como elas participavam de programas sociais, a elas não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Não colou essa tese, o STJ entendeu que sim, a essas cooperativas se aplica o CDC. Relação emissora-espectador. Aqui, emissora de TV aberta, porque de TV fechada é tranquilo, você paga para poder assistir. Aqui se aplica o CDC. Por quê? Aqui a gente está diante também de uma hipótese de remuneração indireta. Porque embora essas emissoras de TV aberta não cobrem para poder veicular, não cobrem do consumidor, do telespectador, para poder receber o sinal em casa, elas ganham de maneira indireta através da veiculação de publicidade lá para aquele determinado consumidor. Beleza? Por último, para a gente finalizar nosso terceiro bloco, no caso do DPVAT, entendimento recente aí do STJ, nesse RESP 1635398, não se aplica o CDC, entendimento do STJ que tem aqui uma legislação específica. Galera, então vamos finalizar aqui a nossa aula tratando dos princípios implícitos e explícitos que estão lá no artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, com relação à vulnerabilidade, que não está no artigo 6º, está no artigo 4º, inciso 1, diferenciar ela da hipossuficiência. Como eu já tinha adiantado para vocês, a vulnerabilidade, gente, é um conceito de direito material. Por quê? Porque ela está ligada à própria aplicação do CDC, ou seja, é consumidor, é vulnerável. Então, o consumidor é vulnerável e, por isso, ela tem uma presunção absoluta para o consumidor pessoa física, como eu disse, porque a pessoa jurídica tem que comprovar. Mas ela é uma presunção absoluta, ou seja, identificou-se a figura do fornecedor e do consumidor e de um determinado serviço ou produto, há aí uma pessoa vulnerável absolutamente, que é o consumidor. Beleza? A diferença dela para a hipossuficiência. A hipossuficiência, gente, serve para a aplicação da inversão do ônus da prova, que a gente vai ver logo em seguida, e diz respeito, portanto, então, a um direito processual, não é material, igual o outro, e é uma presunção relativa. Ou seja, preencheu o conceito de consumidor, presume-se que aquele consumidor é hipossuficiente para efeito de aplicar aí a inversão do ônus da prova. Beleza? Então, tem uma hipótese de presunção relativa, por isso que quando vocês estão na prática atuando, vocês veem que todo fornecedor, quando vai contestar uma ação que se submete ao CDC, dedica um capítulo dizendo da inviabilidade da inversão do ônus da prova. Beleza? Então, é uma hipótese de presunção relativa. Inversão do ônus da prova, já adiantando, então, a gente já falou dela. É artigo 6º, inciso 8 do CDC. A inversão do ônus da prova, gente, é um direito básico do consumidor para nivelar ele com o fornecedor, no caso concreto. Ela permite que, então, a princípio, vamos colocar aqui já, primeira característica, ela é opeiudices. Por quê? Porque ela depende do juiz, ou seja, ela permite que o juiz inverta o ônus da prova, no caso concreto, impondo lá ao fornecedor a produção de uma determinada prova. Ele pode fazer isso. Ele só vai ocorrer se o juiz fizer, né? Então ela é opeiudices, ela não é opelese, ela não decorre, ela não é uma obrigação legal, o juiz que analisa o caso concreto. O juiz pode fazer isso de ofício,
Beleza? Não precisa de pedido, o juiz pode inverter de ofício o ônus da prova. Ela depende aí da análise da verossimilhança ou da hipossuficiência, que a gente já tratou dela. São requisitos alternativos, então se o juiz verifica algum dos dois, já é o suficiente para inverter o ônus da prova. Só que, se os fatos não forem verossimilhantes, e mesmo o consumidor sendo hipossuficiente, não pode o juiz inverter o ônus da prova. Então, verossimilhança tem que estar presente, de modo que, se ela não estiver presente, mesmo havendo a hipossuficiência, não tem problema. Beleza? Hipossuficiência, gente, ela pode ser de 4 tipos. E aqui eu já vou colocar aqui em cima que a gente já estava tratando dela. Ela pode ser fática, ou seja, ela pode dizer aí respeito às situações relativas ao caso concreto, à situação concreta. Então, se o consumidor tinha opção, não tinha, se ele estava em estado de se estava numa situação que ele precisava muito daquele bem, não propriamente em estado de necessidade, enfim, no caso concreto decorre aí a hipossuficiência. Ela pode ser técnica, que diz respeito às especificações técnicas do produto. E a fática também pode ser econômica, decorrendo de valor, de pobreza, por exemplo. Então, fática, técnica, especificações técnicas do bem. Jurídica, ou seja, o consumidor não sabe dos direitos que ele tem. Ou informacional. Defeito, problema em obter informação com relação a um produto, ou em decorrência da forma com que aquele produto tem a sua publicidade veiculada, omitindo aí determinadas situações relevantes. Então, são elementos aí que tem que ser ponderados. Qualquer um desses aqui. Então, não é só econômico. Às vezes cai em prova, a hipossuficiência só tem caráter econômico. Não, isso está errado, é falso. Pode ser qualquer uma dessas aqui já é suficiente para poder se caracterizar a hipossuficiência. Então, ela pode ser fática, que envolve aspecto econômico, ela pode ser técnica, jurídica ou informacional. Beleza? Então, vamos lá. Verossimilhança ou hipossuficiência. Além disso, ela não implica na inversão dos custos, da produção da prova. E o que isso quer dizer? Se a inversão, o juiz não necessariamente, só o consumidor pede uma prova pericial e o fornecedor dispensa essa prova pericial, o juiz não pode obrigar o consumidor ou o fornecedor a produzir essa prova pericial se ele não quer, mesmo se estiver invertido o ônus da prova, beleza? Além disso, ela é uma regra de instrução. E o que isso quer dizer? Ela tem que ser feita pelo juiz somente no máximo até o despacho saneador, quando ele pega para sanear o processo e definir o ônus da prova. Por quê? Porque ele tem que permitir que o fornecedor se desincumba do ônus da prova que ele vai assumir. Beleza? Então não é uma regra de julgamento. Não tem que ser aplicada na sentença. Ela não pode ser aplicada na sentença sob pena de cerceamento de defesa e cassação da sentença. Beleza? Ela recai sobre o fato em si. Ou seja, se há acumulação de causas de pedir e o juiz entende que só uma das causas que estão lá narradas é verossimilhante, não tem problema, ele vai aplicar a inversão do ônus da prova só com relação àquele fato, não vai com relação a todos, não é tudo ou nada. E, além disso, ela beneficia o consumidor independente do polo que ele ocupe na demanda. Então, se ele está no polo passivo ou no polo ativo, ele vai ser beneficiário, ele pode ser beneficiário da regra da inversão do ônus da prova. Beleza? Questão interessante. Artigo 12, parágrafo 3º e 38 do CDC contra o artigo 6º, inciso 8. Gente, todos esses 3 artigos eles trazem regras de inversão do ônus da prova. A diferença é que o 12, parágrafo 3º, que trata de excludente de causalidade no caso de acidente de consumo, e o 38, que trata de publicidade, são regras ou peleges de inversão do ônus da prova. Ou seja, nessas situações, não é o juiz que tem que fazer. O próprio legislador já falou, fornecedor, se você quiser alegar que houve rompimento do nexo de causalidade, ou seja, foi culpa exclusiva do consumidor, teve uma hipótese de caso fortuito,
cabe a você comprovar isso. Ou então, se alegar que a sua propaganda é falsa, fornecedor, a pessoa responsável por veicular a publicidade, ela tem obrigação de provar que é verdade. Beleza? Não precisa do juiz virar e falar, ó, eu vou inverter o ônus da prova, você me prova que é verdade. Ou que teve o rompimento. Não, nessas situações tem uma inversão ope legis do ônus da prova, diferente do 6º, inciso 8º, que a gente já viu, é ope iudices. Beleza? Então tá bom, é isso que a gente tinha para tratar aí da inversão do ônus da prova. Princípio da conservação contratual. Que uma bobagem tremenda, porque para mim não faz sentido nenhum a gente falar, se aplica o princípio da conservação contratual do CDC. É óbvio, gente. Se a anulação de uma cláusula, a gente tenta salvar um negócio jurídico, não faz sentido nenhum a gente declarar a nulidade de uma tarifa num contrato de 10 milhões de reais e falar, não, tem uma cláusula nula, a tarifa de abertura de conta corrente que custou 1,50, a gente vai anular o contrato inteiro. Claro que não, né? Isso é óbvio, mas aparentemente para as bancas de concurso não me parece ser tão óbvio assim. Tanto é que eles cobram bastante. 2017 no MP do Rio Grande do Sul, MPF no 27º, cobra essa questão. Não se aplica o contrato, tendo em vista que a proteção do consumidor, havendo uma cláusula nula, todo o contrato está de ser reputado nulo. Não, gente, claro que não. Aqui o 51, parágrafo 2º, fala isso de maneira expressa. Então se aplica aqui o mesmo princípio que aplica no Código Civil, que vai dizer que tem que se aproveitar o contrato, no caso concreto, se uma das cláusulas dele for nulas. Pronto, tranquilo, não tem discussão. É o 51, parágrafo 2º, beleza? É bom, eu sempre lembro isso, porque não para de cair, continua caindo na magistratura, Ministério Público, Defensoria, continua caindo essa bobagem, então não vão cair nessa bobagem, né? Claro, vocês vão matar isso aí, tranquilo. Princípio da boa-fé objetiva. Já falamos dele hoje, está expresso aqui no artigo 51, inciso 4 do CDC, caiu o MP de Goiás, o MP da FT. Princípio da boa-fé objetiva é um norte reforçado, é uma estrutura, um pilar reforçado no Código de Defesa do Consumidor, a gente já falou bastante disso. Lembrem-se, então, ele constitui os mesmos deveres anexos aqui no CDC, até de uma maneira mais forte. Então, lealdade, cooperação, transparência, as vedações lá dos brocados, TUCOC, Nevenir contra factum próprio, tudo isso se aplica no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Exemplos de aplicação do princípio da boa-fé objetiva em situações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. Venda de um bem tido por durável com a vida útil inferior. Então, houve uma quebra de expectativa e aí o STJ entendeu que nessa situação há aí de se reconhecer não só a questão relativa à garantia legal do bem, a questão relativa ao vício de um determinado produto, mas também um problema que gera nulidade no contrato, no fornecimento, má performance contratual, em decorrência aí da ausência de observância do princípio da boa-fé objetiva nesse caso. Não teve lealdade da parte que forneceu o produto de explicar que aquele produto, ou ela mentiu dizendo que o produto durava mais, ou omitiu algumas situações. Então, nessas situações não houve transparência, não houve lealdade dessa parte, beleza? Vistoria de mercadoria na saída do estabelecimento. Interessante aqui, ó, nesse RESP aqui, o STJ entendeu que isso aqui é observância da boa-fé objetiva, não vilipendia direito individual do consumidor, não, desde que seja feita, obviamente, sem invasividade, não pode tocar no consumidor, na pessoa física do consumidor. Então, pode haver, por exemplo, a vistoria da quantidade. Em alguns supermercados é comum isso acontecer. A pessoa olhar o que tem, contar quais bens, conferir com a nota fiscal. Não tem problema. Interessante que, a respeito dessa prática em supermercado, o STF decidiu recentemente que uma lei que previa que isso aí não podia ser feito em uma determinada cidade era constitucional. Interessante. Vocês devem ter se deparado com isso quando estavam lendo informativos. Se não, por favor, mandem um e-mail para mim que eu passo para vocês qual é o precedente. Isso é de direito constitucional, por isso que eu não coloquei aqui. Mas é interessante. Pacta sunt servanda. Gente, o princípio do pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos. O que está no contrato tem que ser observado rigidamente. Se aplica no Código de Defesa do Consumidor. Não tem motivo também nenhum. A única diferença aqui no CDC, para o Código Civil, é que esse princípio, pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos, tem mais força lá no Código Civil. Aqui, dada a incidência dessas cláusulas de ordem pública que tem no
nosso Código de Defesa do Consumidor, é mais fácil o judiciário, o juiz, no caso concreto, intervir naquelas disposições contratuais visando equilibrar aí a relação entre as partes, que é o norte que sempre deve ser buscado aí, tanto pelo juiz quanto o promotor, vocês quando estiverem analisando aí a propositura de uma determinada ação com cunho consumerista. Beleza? Princípio da transparência, está no artigo 4º do CDC também. O princípio da transparência é fundamental no nosso sistema consumerista. O princípio da transparência ele atua em várias formas, em várias vertentes aí no nosso sistema consumerista. Um exemplo é esse aqui, vedação de cláusulas dúbias em prejuízo do consumidor, que está no artigo 47 do CDC, já estava lá também no Código Civil também, então isso aqui não é proteção nova não. Falando que uma cláusula dúbia em um contrato de adesão tem que ser interpretada em favor do aderente. Súmula 402 do STJ também traz uma situação dessa, que vai falar: o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Ou seja, dano moral é uma modalidade de dano pessoal, então não tem como dizer que o contrário é que tem que vigiar, ou seja, quando está previsto dano moral, o entendimento é de que, quando está previsto dano pessoal, o entendimento é que isso envolve dano físico, dano psíquico, que é o dano moral, dano estético, salvo se houver uma expressa exclusão, beleza? Então isso aqui, gente, decorre do princípio da boa-fé objetiva também, a transparência. Ela é um dos deveres anexos que vem com a nossa cláusula da boa-fé objetiva, beleza? Então, e também outro exemplo, aplicação da teoria da aparência na cadeia de consumo. É uma das aplicações do princípio da transparência aqui. Nos casos em que, por exemplo, faz-se negócio com um determinado representante. Então vocês vão ver que no Código de Defesa do Consumidor tem expresso lá falando que, inclusive, os representantes autônomos, os atos deles vinculam o fornecedor, que tem em decorrência do princípio da transparência. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Nossa próxima disposição vai dizer respeito ao princípio da informação. E esse é um dos mais importantes que a gente tem no nosso Código de Defesa do Consumidor, seguramente. Primeiro de tudo, gente. Opa, passei sem querer, desculpa. Primeiro de tudo, gente, o princípio da informação tem um núcleo dúplice. E o que isso quer dizer? O que quer dizer que ele tem um núcleo dúplice? Primeiro, ele envolve o direito de ser informado, ou seja, o consumidor tem o direito de exigir as informações que ele julga necessário com relação a um produto ou a um determinado serviço. E, além disso, ele gera o dever de informar. Um dever amplo que é imposto aí ao fornecedor. Ele tem o dever de informar à comunidade, ao mercado de consumo, tudo aquilo que é relevante a respeito do bem ou serviço que ele fornece. Beleza? Além disso, o STJ buscando aí especificar o conteúdo do artigo 6º, inciso 3 e do 8, ele criou aí o conceito do que é a informação adequada. Informação adequada, gente, ela tem 3 elementos. Primeiro, ela tem que ser completa. Segundo, ela tem que ser gratuita. E terceiro, ela tem que ser útil, para evitar de se inserir aí disposições inúteis para mascarar conceitos úteis no meio aí das informações que são prestadas por um determinado fornecedor. Beleza? Além disso, 4 categorias de informação que a gente tem aí, que a doutrina coloca, a gente vê muito comum também aí em elementos, em situações jurisprudenciais. Primeiro, a informação conteúdo. A informação conteúdo diz respeito, como ela mesma diz, ao conteúdo do produto, as peças que compõem ele, os elementos que compõem essas próprias peças, as características intrínsecas desse produto. Beleza? Segundo tipo de informação, informação utilização. Como esse produto deve ser utilizado pelo consumidor. Beleza? Informação utilização. Segundo, informação preço, que a gente vai ver aqui, é extremamente relevante aqui, ó, nessa terceira, na segunda. Então, a informação preço tem que ser detalhada.
Então, por isso que a gente tem lá, se existe um preço lá na gôndola do supermercado e outro, na hora que você passa o código de barra, vale o menor. Justamente por causa disso, a informação preço é elemento essencial, substancial do contrato, da oferta do produto ou do serviço. Por último, a informação advertência. Essa informação advertência serve justamente para poder deixar bem claro para o fornecedor que ele tem que mostrar, que ele tem que identificar e tornar público para o mercado de consumo todos os elementos que geram perigo na utilização daquele produto ou daquele serviço. Então, tem que haver uma advertência para todos os riscos que estão envolvidos ali na utilização daquele produto ou daquele serviço. Beleza? Exemplos da aplicação do princípio da informação. Esse do médico é fantástico. Por quê? Porque mostra o que na visão do STJ, que tem que ser preenchido pelo médico para efeito de se considerar o paciente informado de maneira adequada. Primeiro, o médico tem que esclarecer sobre os riscos, as vantagens e as desvantagens, olha só, e as técnicas que podem ser empregadas e ainda dizer quais são os prognósticos e o quadro clínico e cirúrgico do paciente. Isso aí tem que informar para ele, ressalvadas hipóteses específicas onde há um estado emocional complicado envolvido, e aí se admite que se informe só o representante legal. Segundo, o esclarecimento tem que ser específico para o caso. Não pode ser de maneira genérica. Não pode ser lá um formuláriozão que vale para tudo, cheio de complexidade. Não, o médico tem que informar, o seu caso tem esse prognóstico, tem tudo isso. Para o caso seu concreto. Não só o médico, mas também, por exemplo, as bulas de remédio têm que seguir também essa situação. Além disso, esse é um dever de conduta que decorre da boa-fé objetiva. E só o fato do paciente não ser devidamente informado já gera o dever que já gera o inadimplemento anexo objetivo, responsabilidade objetiva por não ter sido observado. Então, se o médico omite a utilização de um determinado procedimento, e mesmo que o procedimento, o tratamento dê certo, o consumidor pode reclamar por danos morais aquela falha daquela informação. Gera o dever de reparar. Beleza? Por último, o ônus da prova aí, já também por até aplicação do CDC, mas se não houver aplicação do CDC entendimento do STJ, é que o médico tem que comprovar que ele informou o paciente. Então, por isso, sempre tem que ter um termo de responsabilidade, com o nome do paciente, a identificação do procedimento que vai ser adotado. Não é uma coisa simples, não pode ser um formulário em branco, ou então simplesmente falar que disse. Não, tem que ser bem cauteloso o médico nesses casos. Segunda hipótese de aplicação do princípio da informação. Diz que é enganosa a publicidade que omite o preço e forma de pagamento, condicionando a ligar para poder saber qual que é. Aqui, ó, é o dever da obrigação preço. Categoria informação preço. Tem que estar já de cara. Expõe o produto, já tem que estar lá. O preço é tal, pode dividir em tantas vezes. Essas vezes que divide, tem que falar o preço de todas as parcelas, tudo certinho. Beleza? Terceiro exemplo, ainda que haja abatimento no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade se reduzir o volume da mercadoria para uma quantidade diversa da que habitualmente, sem informar na embalagem de forma clara, precisa e ostensiva a diminuição do conteúdo. Isso aí, gente, é uma forma de prática abusiva do consumidor, do fornecedor, que diminui, mesmo que diminua um pouco o preço, é uma forma de aumentar o preço de um determinado produto sem dar ciência exata ao consumidor. Então, por isso que é comum a gente ver nas embalagens de maneira ostensiva informando a redução da quantidade que vem naquela embalagem. Beleza? Então, é uma forma de cumprir o princípio da informação. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos ver aqui questão relativa ao princípio da segurança. O princípio da segurança, gente, ele é tratado nos artigos 6º, 8º e 10 do Código de Defesa do Consumidor. Ele visa, basicamente, evitar que os produtos causem danos de qualquer espécie ao consumidor. Então, ele atua de maneira preventiva, impõe deveres ao fornecedor para que ele atue de maneira proativa, visando que o produto que gera dano seja sequer colocado aí em circulação.
Beleza? Então, por isso, o artigo 6º, ele vai tratar dos produtos perigosos ou nocivos. Esses produtos, em tese, eles podem entrar em circulação, mas a eles exige aí esse artigo 6º um cuidado redobrado por parte do fornecedor. Beleza? E o parágrafo 1º do artigo, dê uma lida nos dispositivos enquanto eu estou falando, porque eu estou tendo que acelerar porque a nossa aula já está acabando. Mas o parágrafo 1º do artigo 10, ele vai tratar do recall, que é um dever que o fornecedor tem de, nas hipóteses em que ele identifica ali um defeito de fabricação, chamar o consumidor para poder corrigir aquele defeito. Beleza? Princípio dos equilíbrios da prestação, aí foi o que eu já tinha tratado com vocês. Está nos artigos 4º, inciso 3, que é um norte interpretativo para tudo quanto é tipo de ação que for tomada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 6º, inciso 5, 51, inciso 4, parágrafo 1º, inciso 3. Existe esse norte, então, no nosso Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que as prestações elas têm que ser equilibradas, não só no início, mas durante a execução contratual. E, por isso, o que se diz é que a teoria aqui que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria da base objetiva do contrato. E o que isso quer dizer? Que nas hipóteses em que se verifique que houve alteração na base objetiva, na formação do contrato, ou seja, correlação entre o serviço ou produto e o preço que é pago, faz jus o consumidor a consequência do artigo 6º, inciso 5, ou seja, reclamar a readequação do contrato, seja perante o fornecedor, seja perante o juiz. Ou seja, reduzir o preço, aumentar a quantidade, enfim. No caso concreto, a gente tem que analisar, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder ver o que é isso. Essa teoria, gente, ela é diferente da teoria da imprevisão, conforme eu já tinha até falado com vocês. Teoria da imprevisão, vocês vão lembrar lá do nosso Código Civil, ela vai falar que pode sim um dos contratantes reclamar a revisão do contrato, desde que, primeiro, ele comprove a ocorrência de um prejuízo, de uma lesão exacerbada aos seus direitos, ou seja, isso não é exigido no Código de Defesa do Consumidor, basta que haja uma alteração da situação, é o suficiente para poder pedir a reclamação, e além disso, que isso decorra de um fato imprevisível às partes, que elas não soubessem que isso iria acontecer. Então, a teoria da imprevisão ela não tem aplicabilidade no Código de Defesa do Consumidor, só lá no Código Civil, beleza? Exemplo disso, súmula 302 do STJ, que limita, diz que é abusiva a cláusula do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Isso é uma situação que aumenta muito a questão da alteração da base, do equilíbrio nas prestações. Ou seja, na hora que o consumidor estiver mais precisando, ele estiver lá numa situação de internação de longa duração, o plano de saúde deixa ele de lado e pula fora. Outra situação, variação cambial em contrato de leasing. Interessante, ó, a solução do STJ nesse caso aqui. No final da década de 90 houve a maxi desvalorização do real, o real que valia praticamente $1, R$1, passou a valer 2 e tanto, quase dobrou o valor da moeda. Na época era muito comum fazer contrato de leasing, e o contrato de leasing muitas vezes estava vinculado à variação da taxa cambial. Então você comprava um bem e a precificação em real era marcada no mês da prestação, correspondente a tantos dólares. Chegou nessa época, o produto mais do que dobrou de preço. E aí a gente teve 2 soluções. Para o consumidor, conforme nesse precedente aqui, o STJ mandou dividir o prejuízo. Ou seja, se a gente tivesse na hipótese de aplicação do CDC, se dobrou, o consumidor vai pagar 50% a mais do que ele vinha pagando em decorrência da flutuação cambial. Já, se a gente tiver numa hipótese onde não se aplica o Código Civil, ou Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil, o STJ entendeu que, nos casos que eu vi, por exemplo, questão de agrária, ou contrato de leasing que se submete ao Código Civil, não se aplica o CDC, o STJ entendeu que não se tratava de um fator imprevisível. Era uma situação que podia ser perfeitamente prevista pelas partes e, por isso, o entendimento do STJ, não se aplicava, não se facultava à parte prejudicada a readequação dos elementos da base do negócio. Beleza? Então, interessante aí essas situações que decorrem dos princípios. Finalizo com isso essa nossa primeira aula.
Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa nossa primeira aula. Como eu já antecipei, estou à disposição de vocês via e-mail. Manda um e-mail para a coordenação me encaminha. Eu respondo muito rápido, vocês são prioridade para mim. Continue nessa luta, não abaixe a cabeça. Nada nessa vida é impossível. Vocês conseguem desde que tenham foco, força e fé. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!